Boa noite. Vamos chegando. Boa noite a todos e todas. Hoje nós vamos trazer aqui uma temática muito gostosa. Boa noite, Eveline, Carla. E para falar sobre essa temática, né, que nós vamos trazer para vocês, que era uma vez a Amphic. Então é para todo mundo que já conhece, que gosta da associação, e também para quem ainda não conhece a Amphic, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dela, sobre o que tem aí por trás da associação, né? E para conversar com a gente hoje, eu vou chamar a psicanalista clínica e didata, escritora, psicopedagoga e presidente da Amphic, Paula Regina Pereira Ribeiro. E também com a gente hoje vou chamar o psicanalista clínico e didata, ele que é historiador, artista plástico e também é diretor-geral da Amphic, o Sandro Ribeiro. Vamos ver se eles já estão aqui. Estão sim. Vamos lá. Vamos chegando. Boa noite, Daniela. Olá, oi, oi. Boa noite. Oi, oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula, Sandro. Que prazer estar aqui com vocês nessa terça-feira aí para contar um pouquinho, né, da história da associação. E tem história, né? Pra gente começar falando hoje. E como Bom, que bom estar aqui, né, Débora? Nós três. Muito bom. Muito bom. E a gente sabe, né, que quando a gente olha uma escola, um instituto, uma associação, muitas das vezes passa despercebido, né, por nós, como que foi que surgiu essa escola? O que tinha por trás disso? Qual que é o propósito dela, as motivações dela? E principalmente, né, quem são as pessoas que estão por trás dessas associações, desses institutos? Então, para a gente começar hoje, eu vou começar pedindo para que a Paula e para o Sandro, para eles contarem um pouquinho sobre a história deles. Como que vocês chegaram até a psicanálise, como que vocês chegaram, né, para depois conseguir chegar aí à Amphic. Mas conta um pouquinho da história de vocês, para quem não conhece também, já começar a conhecer. Ah, que ótimo. Eu tive uma felicidade, Débora, de nascer numa casa em que o pai, psiquiatra, e tinha um amor à psicanálise, e a mãe artista. Então, eu tive a sorte de, desde muito cedo, escutar grandes conversas sobre Freud, reuniões. Enquanto a psicanálise, eu morava em Belo Horizonte. Enquanto a psicanálise estava engatinhando no Brasil, as reuniões muitas vezes aconteciam lá em casa. E era interessante, porque eu amava aquele tema, amava. E eu achava, né, como muitas pessoas acham, que psicanálise e psicologia era a mesma coisa. E eu, assim, nunca gostei da psicologia. Eu gosto do psicólogo, de alguns psicólogos, eu não gosto da psicologia. Como eu gosto de engenheiros, não gosto da engenharia. Então, assim, eu até tentei ver se eu ia para o lado da psicologia, mas aí eu conheci uma pessoa, né? Isso, já tinha visto Freud, já tinha lido, com 15 anos, já tinha lido a obra de Freud, porque a gente discutia. Então, assim, nas reuniões em casa, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, ficava prestando atenção. E aí eu fui morar em Alfenas, e conheci uma pessoa maravilhosa que chamava, né, porque ele faleceu, o Dr. Roque Tamburini. E o Dr. Roque Tamburini foi muito decisivo nessa minha entrada na psicanálise. Isso era em 1983. Olha só, 1983. E aí eu comecei a estudar com ele, com o Dr. Roque.
porque eu não aceitava as questões da psicologia. E a psicanálise, para mim, foi algo fantástico, era o que eu queria e o que eu ia ser na minha vida, ia seguir. E de qualquer maneira. E ainda no Brasil era muito complicado ser psicanalista, enquanto no mundo a psicanálise ela é mais velha do que a psicologia, né? A psicologia veio depois da psicanálise, mesmo porque ela veio através de Freud, né? Que é quem fundou a psicanálise, depois veio a psicologia. Aí a psicanálise, o que que aconteceu? Eu comecei esse namoro, comecei a estudar psicanálise e me encontrei. Me encontrando desde 1996, nada é por acaso. Eu comecei a formar um grupo de estudos. Grupos de estudos psicanalíticos Paula Regina Pereira Ribeiro. E esse grupo de estudos durou de 1996 até 2014, quando surgiu a psicanálise. Bastante tempo. Bastante tempo. Era um grupo de estudos baseado em Freud, né, que fazia as suas reuniões dos 11 na quarta-feira. O meu grupo de estudo também acontecia nas quartas-feiras. Nas E quartas-feiras. aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula numa escola de psicanálise em Belo Horizonte, dando aula nessa escola. E muita coisa da psicanálise eu achava estranho, não gostava. O que, por exemplo? Eu não acho certo uma sociedade fazer uma entrevista para ver se a pessoa tem perfil psicanalítico ou não. Eu acho que a psicanálise se faz pelo tripé freudiano. Então, eu acho que você ter o conhecimento teórico da psicanálise, eu acho que todo mundo deveria ter. Para ser psicanalista, como seguimos o tripé, a gente tem que fazer análise, né? Análise clínica e análise de data. Aí você e o teu psicanalista vai ver se pode ou não. E a maioria das associações ou sociedades fazem essa entrevista que vão numa contramão do que é psicanálise. E outra coisa também, eu queria uma psicanálise popular, uma psicanálise que poderia atender um médico, mas um faxineiro, que todos poderiam ter essa oportunidade de fazer parte dela. E aí, comecei a dar aula, né? Claro que todos os psicanalistas rompem. Tive um rompimento com essa escola, junto com alguns alunos, e eles começaram, por que não montar uma associação? E eu já estava, né? 2014, eu tinha um grupo de estudo desde 1996, já com consultório totalmente consolidado. Algo importante. Fui a primeira psicanalista de Varginha. Primeira psicanalista pura, que a gente chama. Fui perseguida por tudo quanto é jeito. Porque as pessoas achavam, acham até hoje, que para ser psicanalista tinha que ser psicólogo. E eu, novamente, falo, eu não gosto da psicologia. E aí era uma perseguição, nossa! Uma vez abri minha sala, tinha 5 psicólogos querendo saber minhas credenciais e tudo, diretor de escola me ligando e tudo. Foi uma coisa assim interessantíssima. Isso lá para era início dos anos, né? 96, 95, por aí, aqui em Varginha, 97. E aí aquela coisa, não tinha. Hoje eu acho um barato, porque você sobe a rua, assim, certos lugares aqui em Varginha, todo mundo é psicanalista, né? Mas na época não era, e tinha realmente essa confusão de achar que a psicanálise era, né, da psicologia ou, enfim, de qualquer outra. E o próprio Freud fala que não aceita. Psicanálise é psicanálise, né? Aí tá. Aí, o que aconteceu? Aí, com muito custo, meu grande companheiro, né, o Sandro, que foi um grande companheiro meu, aí a gente resolveu montar a associação. E aí, da associação, claro, teve uma turma, o pessoal de Belo Horizonte chegou, né, na associação e montamos. Éramos em 20. Desses 20 que montou a associação, né, que foram os fundadores, hoje ficaram 3
E agora nós temos de novo um grupo maravilhoso e a associação está cada vez mais forte, porque ela faz projetos e ela tem projetos sociais, ela tem escuta afetiva e ela está atingindo aquilo que eu sempre quis, né? Mas para isso eu estudei muito, eu escrevi 2 livros, eu lutei muito, tive que conhecer muito para poder debater com aqueles que não sabia, que não conhecia, e você discutir com quem não conhece, com quem ignora o conhecimento é muito difícil, mas estamos aí fortes. E esse ano aconteceu algo que eu não vou deixar. Eu vou responder a pergunta do Murilo que colocou aqui já já, mas eu não poderia deixar de falar algo que aconteceu esse ano que eu fiquei muito feliz. Então, a psicanálise, a Amphic, nasceu em 2014. Nós estamos em 2021. Ela tem quantos anos? 7 anos. E eu ficava muito triste, porque a Amphic era muito ligada à Paula. E aí acontecia alguma coisa, todo mundo, vou falar com a Paula. Parecia que ninguém da Amphic sabia nada de psicanálise, a não ser a Paula e o Sandro. Não tinha outras pessoas que sabiam de psicanálise. Aí, no final do ano passado, eu tive uma perda muito grande, minha mãe faleceu, e eu fiquei um pouquinho fora, um pouquinho muito fora dos trilhos. Eu não queria mais nada. A única coisa que eu queria era atender. Mas não queria mais dar aula, acabei passando muita aula minha para outras pessoas. Não queria, simplesmente não queria, tinha desencantado com tudo. E eu fiquei muito feliz. Porque nesse momento meu de torpor, as meninas, os meninos tocaram Amphic e fizeram dela algo que era meu sonho. E isso me fez reviver de novo, fez eu ter essa vontade outra vez. A turma hoje é fantástica. Tem o Dream Team nos Estados Unidos, né? Eu tenho meu Dream Team. Eu tenho os melhores psicanalistas, aqueles que eu faria com eles análise. Eu tenho pessoas que eu confio. Eu tenho pessoas que eu sei que se um dia a gente não é eterno, não estiver aqui, vão tocar, porque uma associação ela é eterna. Sendo eterna, a gente precisa de pessoas extremamente comprometidas, estudiosas para tocar. Então, eu acho assim, hoje eu tenho algo comigo que é gratidão. Gratidão e um coração muito feliz de ter montado algo que fluiu, que deu frutos e que está aí, está indo embora. A gente hoje é conhecido e é respeitado, né? E aí o Murilo perguntou, como se faz para ser um psicanalista? O primeiro passo para ser um psicanalista, é isso mesmo, né? Como que faz o psicanalista? Como que é a formação, né? Isso. Em primeiro lugar, ele tem que procurar uma associação, né, que tenha um respaldo, que siga as normas de um tripé freudiano. Não tem cabimento um psicanalista não fazer análise. Isso está fora de qualquer tipo de psicanálise, qualquer linha psicanalítica. Então, ele procurando uma associação, porque o estudo da psicanálise, quem quiser ser, é para sempre, tá? Mas para poder começar a clinicar como psicanalista. Então, ele escolhe a associação, né? Se ele tiver na nossa, ele tem que ter curso superior, ou se maior de 40 anos, pode ter um ensino médio, e faz a sua inscrição e começa a fazer a parte teórica, tá? Lá para o 14º, o ideal seria ele fazer sempre análise, mas vamos supor que ele nunca fez. Ele faz a parte teórica, no 14º encontro, ele começa a fazer análise. Tem que ser um analista da sua sociedade, da sociedade ou da associação que ele escolheu. Por quê? Para pegar a linha dessa sociedade. Não tem como você clinicar se você não fizer análise e não tiver análise de data. Aí, nesse 14º módulo, você começa a fazer análise. Você faz 1 ano de análise clínica e aí começa a análise de data. Quem vai falar para você
que pode ou não ser psicanalista é o seu didata, né? O conhecimento teórico, ele vai te dar uma base. O teu didata vai acompanhar você em toda a sua carreira, porque não existe fazer análise sem ter um didata que muitas vezes chama supervisor. A gente é muito contra uma pessoa ter um consultório, né, da parte psi sem ter sido analisado. Porque não é que a gente já resolveu todos os problemas, mas é que a gente tem que saber lidar com os nossos problemas para poder ajudar o outro. Então, a Amphic segue o tripé freudiano, que é o conhecimento teórico, conhecimento teórico, desculpa, análise clínica e análise de data. Muitas vezes, a pessoa está terminando a sua graduação e ela está no final. O que a gente faz? A gente pega uma declaração da faculdade que ela está terminando e a pessoa já começa a fazer. Então, é algo... O Murilo, por exemplo, o Murilo colocou aqui que ele está terminando. Não necessariamente, Murilo, você tem que terminar a graduação para iniciar o teórico aqui na associação. Então, você pode começar os estudos com a gente, sim, tá? E aí, depois você vai apresentar esse certificado aí da graduação. Então, não é um impedimento não iniciar, tá? As aulas com a gente. E, Murilo, amanhã também vai ter uma live pro pessoal aí que tá entrando e que quer saber muito da formação. Amanhã a gente vai ter uma live falando sobre isso também, vai aprofundar bastante. Na quarta-feira que vem a gente vai tirar todas as dúvidas sobre a formação na Amphic, tá? Então a gente vai ter aí 2 lives para quem está chegando e tem bastante dúvidas, bastante curiosidades, a gente vai falar bastante sobre isso. E eu queria saber um pouquinho agora da história do Sandro, né? Que também está aí nesse percurso da Amphic, no percurso da psicanálise, apresentar um pouquinho sobre você para a gente. Bom, boa noite a todos, né? Todas. E meu percurso na psicanálise começa quando eu conheci a Paula. Então, quando nós casamos, eu comecei a conhecer a psicanálise. O que eu fazia antes disso? Bom, o que eu fazia antes disso, eu era artista plástico. Eu comecei muito cedo, então, desde os meus 14 anos de idade. Então, era artista, professor, dava aula desde os 14. E por não ter aí uma idade, uma condição de me manter em Brasília, que eu morava em Brasília, nasci em Três Corações, morava em Brasília, acabei mudando para Varginha. E aí conheci a Paula, né? Já estava formado em História, né? Tinha uma formação até interessante para o campo da psicanálise, que é a de História. Nem sempre você precisa ser médico ou psicólogo, né? Eu sou a prova viva disso. E, bom, começar a psicanálise veio com os grupos, com os estudos, muita leitura. Tive que ler muito, muito mais tarde que a Paula, mas com uma espécie de afinco e interesse que, bom, a vivência com ela, com a família dela, com o pai dela, né, com a mãe dela, sempre traziam esse interesse, essa vontade. E aí eu enveredei no caminho da psicanálise um pouquinho mais tarde que ela. E nesse tempo em que eu fiz a formação, me tornei psicanalista, né, tive a oportunidade de começar a dar aula na associação, né, quando a associação montou, depois de 2014, tive a oportunidade de confirmar esse trabalho lá dentro, né, não só como professor e posteriormente como coordenador. E hoje eu vejo que o que nós pensamos, né, o que nós vimos de possibilidade de fazer, de construir, hoje a gente vê concreto, não em nós dois, mas num número grande de pessoas que nos acompanham, que está conosco, né? A Débora, que está aqui conosco, é uma prova viva do que a associação produziu, né, do que a associação faz. Ela é essa prova viva também. Eu espero que as lives que venham
estejam presentes também pessoas que fazem parte dessa trajetória e dessa história, porque nós vemos, sim, é como se fosse nossos filhos, né? Tem um vínculo, e esse vínculo é um laço que deixa muito, como é que se diz? A melhor explicação seria mesmo como se fosse um filho, em que a gente vê, não só nas pessoas, mas no que se produz dentro da associação, a gente vê coisas maravilhosas, né? É algo assim que me satisfaz, me deu um sentido muito bacana, né, dentro da minha vida, e que o melhor disso tudo é poder compartilhar com alguém que se ama muito. Então isso faz uma diferença enorme, né? E para mim, eu sou mais do que feliz, sou mais do que realizado por isso. Nossa, muito bom mesmo. E realmente, assim, eu me considero fruto mesmo da Amphic, né? A minha trajetória aí também é semelhante à do Sandro, no sentido de que não vem, né, da psicologia, não vem da psiquiatria, vem aí da administração de empresas. Inclusive tem pessoas aí lá da ADM que está interessada também na psicanálise, depois que percebeu essa possibilidade, né? E é um percurso que inicia muito aí o meu venho do divã, né? Eu encontrei com a psicanálise pelo divã, né? E depois que eu fui entender que era possível estudar e se implicar aí na teoria psicanalítica, né? E vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou travando um pouco para vocês ou não? Não, para mim não. Não está travando, não. Tá tudo bem? Tudo bem. Ah, que ótimo. Então, vou continuar aqui perguntando para vocês. Mas hoje eu vejo assim a associação, né, cada vez mais unida por um desejo em comum, né, que é o desejo aí de partilhar, de compartilhar o saber psicanalítico, né? E eu costumo dizer que se a gente tem esse desejo é porque algo da psicanálise nos fez muito bem, né? Mas a gente sabe que a psicanálise ela tem uma herança histórica aí de dilemas, né, e de polêmicas. A Paula já colocou algumas aí pra gente, né? Quando ela chega aqui em Varginha, ela está compartilhando de uma herança da psicanálise mesmo, né? Da história da psicanálise. E aí eu queria perguntar para vocês o que fez com que vocês dois insistissem, né? Mesmo com tantos dilemas, mesmo com tantas questões, por que vocês insistiram nessa partilha? Qual que é a importância de transmitir esse saber? Olha, ótima pergunta, Débora. A psicanálise, quem conhece se apaixona. Quem conhece a fundo. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu odeio Freud. Eu falo, mas você leu Freud? Leu o quê, Freud? Não leu. Quem leu Freud se apaixona, né? Porque o que acontece com a psicanálise que fez com que eu quisesse que ela fosse tão para todos? Primeiro, a psicanálise ela não trata os sintomas, ela vai em busca da causa. E ela desmistifica essa teoria que a gente tem que ser super-homem. A gente é falho. E que bom que a gente falha. E tudo, ela mostra para você que todas as responsabilidades estão em você. Você pode permitir ou não várias questões na sua vida. Aí vocês perguntam para mim, pois é, Paula, mas e quando às vezes acontece um acidente ou algo ruim? A dor, gente, ela não tem como a gente fugir dela. Mas o sofrimento é uma escolha. E a psicanálise mostra isso muito claro. Como todos os psicanalistas, com poucas, raríssimas exceções, eu vim também de análise. E eu me vi outra Paula. Porque eu vi de momentos muito difíceis e consegui me refazer sendo eu. Me amando, me aceitando. E eu quero muito, né? E vou conseguir mais, agora com essa turma maravilhosa,
Cada um teve o seu momento, né, que começou lá atrás, mas hoje a turma é fantástica, eu não vou ser hipócrita de falar que não é, porque são pessoas que eu admiro demais, volto a falar. Eu quero que as pessoas experimentem o que é ser livre, porque a psicanálise dá essa liberdade para gente. E é muito bom a gente ter um namoro com a gente curtir uma solitude, a gente poder ser livre aqui. Tá? Bom, o que me leva a trabalhar com a psicanálise, que me faz insistir, né? Eu acho que a caminhada ainda está bem no começo. Eu acho que a gente está só no começo mesmo. Tem muita coisa ainda a fazer, a ser feita. Mas o que faz insistir é entender o quanto que ela pode não só transformar a pessoa com a qual você está lidando, mas com você principalmente. Eu acho que a dimensão do outro, daquele que está ali comigo, a dimensão do outro que representa tudo aquilo que é externo a mim, a dimensão do outro que representa também todo um conteúdo do qual eu estou inserido, essas dimensões, elas de alguma forma incidem sobre a minha pessoa. E eu, de alguma forma, comecei a entender isso melhor a partir do momento em que você vê o quanto que alguém pode ter você enquanto um suporte e essa pessoa literalmente usa você como esse suporte e consegue lidar com situações das quais ela dificilmente não teria. Não teria condições, não teria força, não teria percepção, não teria estrutura para lidar. E isso é algo transformador. Não vejo outra maneira e outra profissão ou outra postura de vida que eu pudesse adotar que não tivesse um vínculo forte com a psicanálise. Não vejo. Eu já tive oportunidade de ver transformações das pessoas enquanto professor, mas enquanto psicanalista, ela segue para um outro rumo, para um outro caminho. Eu acho que existem algumas verdades na vida que a gente custa a entender, a dimensionar, sabe? Existem algumas verdades que são quase que inexoráveis. E vejam, a grande questão da vida é quando você é capaz de questionar, de indagar e quebrar verdades, né? A psicanálise, ela dá uma condição para a gente de quebrar aquilo que é mais... a nossa maior convicção, aquilo que é mais rígido. E isso se dá de uma maneira muito natural. Não é nada forçado, não é nada imposto, não é nada autoritário, não é nada com uma terceira intenção. Ela é muito natural. Como é a vivência, como é o ser humano. Eu acho que nos coloca muito mais próximos uns dos outros. A psicanálise, ela tem esse complexo mecanismo, né, de atuação. E isso me dá assim, um prazer enorme, né, de cada vez mais estar envolvido com a análise, não só com o analisante, não só com o conhecimento, não só com dar aula e ensinar, mas principalmente estando no meio das pessoas que também bebem da mesma água, da mesma fonte. É maravilhoso, né? É algo assim indescritível. E nossa proposta enquanto associação é justamente poder popularizar isso, dar um espaço maior, dar uma amplitude para que isso não seja algo que muitas vezes as pessoas consideram um nicho muito pequeno, um nicho muito limitado. Não, ela pode ser muito bem administrada e aberta. Quantas áreas não seriam beneficiadas pela psicanálise? Hoje a gente sabe disso. Quantas áreas, quantos setores poderiam ser beneficiados pela psicanálise? Ela não é só um processo feito numa sala com um analisante e um analista. Ela é um processo muito amplo e que às vezes as pessoas, talvez por uma má informação, por pouco conhecimento ou por alguns tipos de pensamento tanto quanto rígidos, não entendem essa dimensão. Então, o que mais me motiva a continuar é poder explorar as possibilidades além que ela tem, né? Isso é o que nos coloca na caminhada.
E a E a Ana psicanálise, ela tem Cristina. algo assim, opa, a psicanálise ela tem algo muito interessante, que quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela é machucada, mais ela cresce. É como se fosse uma flor linda no deserto. Pandemia chegou. Com a pandemia, foi a Amphic desabrochou. Ela desabrochou violentamente. Porque com a pandemia nós fizemos a escuta afetiva, o atendimento social, o atendimento a educadores, o Descomplicando a Psicanálise, psicanálise e cinema, diálogos, supervisão. Nós expandimos. Hoje, nós modificamos, porque feliz daquele que se adapta e é flexível. E a psicanálise tem isso. Ela é. E ela vai se adaptando. Então, hoje a gente tem um alcance muito grande. Antes, a gente exigia o presencial aqui. Mas com a pandemia, a gente começou online, com a mesma seriedade do presencial. Mas aí, o que aconteceu? A gente pode atingir pessoas de todos os lugares. Hoje, a gente tem alunos de todos os lugares. Isso, assim, alunos não. Se bem que aluno significa latente, aquele que tem fome, aquele que tem sede, né, de saber. Mas hoje a gente tem psicanalista em formação em vários lugares. E isso é muito bacana, porque algo bom tem que ser disseminado. E aí, Paula, você até respondeu uma pergunta aqui que eu ia fazer. Às vezes eu fiz a pergunta, você conseguiu prever ela, né? Mas é porque o Sandro já foi introduzindo também, que é exatamente isso. O Sandro tocou num ponto que é essa psicanálise elitizada, essa terapia pouco acessível, que ficou dessa forma e nesse formato assim durante muito tempo, né? E com esses cursos, tanto que o próprio curso Descomplicando a Psicanálise já traz pra gente, né? Esse descomplicar desse saber que muitas das vezes ficava ali num núcleo, né, muito restrito da sociedade. E o programa Escuta Afetiva, o projeto social, que veio tudo na pandemia, né, o projeto agora para os educadores. Então, mostra o quanto que a Amphic tem assumido aí uma postura de descentralizar mesmo tanto o saber da psicanálise, né, como tornar essa análise acessível, né, para a sociedade, sempre lembrando, ela não vai deixar de ser cara aos olhos de quem faz, né? Até porque a gente paga com a nossa dor, com o nosso sofrimento, a gente investe ali enquanto sujeito mesmo, né? E isso é caro para a gente. Mas a Amphic realmente ela vem descentralizando o saber e vem tornando a psicanálise mais acessível, né? E a Ana Cristina colocou aqui no grupo que eu acho muito bonita essa fala que ela fez. A Ana Cristina também, né, uma psicanalista em formação lá na Amphic, ela colocou aqui pra gente: não sou mais ausente de mim. Tenho muita gratidão por ter me encontrado na Amphic. Olha essa frase, o quanto que é forte, né? Não sou mais ausente de mim. E mais em cima ela já tinha citado que a psicanálise devolveu ela para ela, né? Então, assim, isso vai muito ao encontro do que o Sandro já vinha falando, do que a Paula colocou também. A Pamela está aqui colocando, né? Que ela é muito grata, a Grisiela, a Débora, a Débora. Mas o que significa isso? Que as pessoas estão já longe de Varginha, longe de Lavras, conhecem a Amphic, estão buscando pela associação, estão encontrando uma forma de se tornar não só um psicanalista, mas um amante mesmo da psicanálise, aquele que gosta de estudar, de se implicar, por essa acessibilidade que a gente vem, né, proporcionando e que vem disseminando, e essa insistência, né, que vocês dois já iniciaram há muito tempo atrás, já estão aí nessa trajetória, já tem um tempinho, bem maior que o nosso, mas que pela insistência de vocês nós temos, né, essas possibilidades hoje, né? Então, estamos compartilhando aí de um desejo que
que vocês dois plantaram e continua semeando aí, nós estamos colhendo. Tenho mais uma pergunta também para fazer. Eu vi uma citação do Freud que ele cita, o Freud cita Goethe. E ele fala o seguinte, a gente vê que na história da psicanálise tem também uma história de rompimentos, né? E ele cita o seguinte, eu vou ler, tá? Ele fala o seguinte, aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Então, pensando nisso, nessa citação, e Freud fala muito sobre o segmento daqueles que iam continuar com a psicanálise, por que a Amphic escolhe como direcionamento a linha contemporânea? Porque, Débora, nós precisamos trazer a psicanálise para a nossa realidade atual. Da mesma maneira que eu falei do deserto, né, e da pandemia, você vê, nós tivemos que readaptar a psicanálise para online, que era uma coisa que eu, pelo menos, era totalmente contra e resistente, mas não tinha outra saída, né, do que fazer isso. Então, a psicanálise, ela tem que buscar, o próprio Freud fala que a obra dele é uma obra aberta, que pode ter uma continuidade, e é isso que nós estamos fazendo. Então, a gente estuda Melanie Klein, a gente estuda Winnicott, a gente estuda Bion, a gente estuda André Green, a gente estuda Lacan, porque nós estamos falando de alma humana. Nós não estamos falando de segmentos. Porque quando a gente pega uma linha, eu gosto muito, tem uma pessoa que fala assim, que linha que você tem? Que linha o quê? Eu não sou carretel. Eu acho isso tão engraçado, porque é por aí, a gente está mexendo com uma alma humana, então a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que buscar. Além disso, para ser psicanalista, você tem que estudar história, você tem que estudar filosofia, você tem que ler, você tem que assistir, você tem que entender sociologia. Não é só a psicanálise, é o todo. A gente tem que perceber o ser humano num todo. Então, como que eu percebo o ser humano num todo se eu não tiver essa abertura e trazer para o mundo de hoje? Freud é um gênio, só que toda a teoria dele foi feita em período entre guerras. E foi lá atrás, em outro século. Hoje a gente vive o século XXI. Ele é vivo, totalmente vivo. Mas ele teve que a gente teve, né? Com André Green, com Rudinesco, readaptar para a nossa realidade. Então, quando fala contemporânea, é seguindo mesmo os ensinamentos da Rudinesco, que é viva, que é uma historiadora e psicanalista, né? Desmistificando de novo que o psicanalista tem uma base de psicologia, não. Psicólogo não é psicanalista e psicanalista não é psicólogo. Tem que deixar isso muito claro. Para ser psicanalista, tem que fazer a formação em psicanálise. Então, vem a Rudinesco, vem André Green, vem Bion, vem Winnicott e vem Melanie Klein. E aí a gente começa a perceber que há essa modificação. Vem Etigoi. E a gente tem que começar a ter esses estudos. E ler. Achei interessante essa semana, uma supervisionada minha perguntou para mim assim, Paula, o que você acha que eu devo ler de psicanálise? Eu falei, vamos lá, lê Dostoiévski. Quem lê Dostoiévski vai entender bastante de psicanálise. Muito. Lê Dostoiévski, lê Alma e Moral, lê biografias. Tanto que a gente tem hoje o Clube do Livro. Olha mais, a gente tem isso na Amphic também, que é uma coisa maravilhosa, porque a gente tem que ler, a gente tem que conhecer e a gente tem que aprender algo que o mundo está desaprendendo, que é ouvir verdades de outras pessoas. Nós não somos donos da verdade. Isso a psicanálise mostra claro. A verdade, na aula de ética, é falado assim, a verdade é situacional e ela é individual. Cada um tem a sua verdade. A gente está desaprendendo a ouvir o outro com a verdade dele. É claro que tem princípios que são básicos e a gente tem que ser contra. Mas
Fora isso, cada pessoa de uma maneira. Isso que é lindo. E a psicanálise dá essa liberdade. Muito bom. Eu acredito, sabe, Débora, que o Freud, quando fez, né? Criou a psicanálise, algumas pessoas ainda acreditam que não, muita gente já tinha falado do inconsciente. Eu falei, sim, Platão, muita gente já falou do pensar. Nietzsche falou que temos um dono que dentro de nós não somos os verdadeiros donos da nossa casa, né? Muita gente já falou muito isso antes e muita gente pode ter usado Freud depois, mas o que ele faz é único. Ele sistematicamente nos faz entender que existe algo, e esse algo, hipoteticamente... Parando o teu, viu, Sandro? O teu tá parando travando, muito. viu? Tá dando umas pena. paradas assim. Tá? Só para você saber Falarei que tá curtamente. dando uns cortezinhos. Acho que agora Falarei voltou. bem curtamente. Voltou. Não, Falarei voltou bem curto, agora. então. Sim, então vamos pensar. Eu acredito que adaptar o Freud ao presente é o mais importante. Pegar aquilo que ele propôs enquanto teoria, que o André Green faz uma releitura e adapta ao que é hoje. O Lacan fez isso, e vários outros antes de Lacan também buscaram os pós-freudianos. Cada um deles com uma proposta. Fazer jus a Freud. Fazer jus a Freud. E como Freud falava, né, de uma forma tão bonita sobre transferência, e transferência para Freud é amor. Transferência é amor. Veja, se você pega a essência da teoria freudiana, ela é importantíssima para os dias de hoje. Ela é importantíssima. Agora, o manejo e como adaptá-la à realidade atual, bom, vale de nós que estamos estudando hoje. Porque, queira ou não, eu não sou Lacan, muito menos André Green. E eu não dou conta de repetir a técnica das quais eles se valeram, mas minha experiência me dá condições de adaptar aquilo que eu aprendi à realidade com quem eu me deparo no consultório. Veja, a psicanálise é tão bacana que aquilo que você faz com o seu analisando dentro do consultório já define como que você vai ter que elaborar todo um conceito e uma abordagem. Não existe um planozinho. As pessoas acham que tem um livrinho que diz norma tal para comportamento tal, norma assim para comportamento tal. E essa coisa meio comportamental, meio direcionada, meio, né, didática, isso não existe na psicanálise. Portanto, a complexidade dela reside no quê? Na nossa capacidade de adaptar um conceito freudiano àquilo que é atual. E isso, gente, é um trabalho pesado. E para isso, como a Paula falou, você tem que ler tudo de tudo. Você tem que conhecer todos os autores. Tem que conhecer. Se você acha que ler só Freud dá conta, você não dá. Você tem que ler muito, você tem que conhecer muita coisa, você tem que conhecer a arte, você tem que conhecer todas as expressões humanas. É um caminho, é uma caminhada aí que não para. Muito bom. E eu acho que isso assim resume bem, né, o que o próprio Freud gostaria que fosse feito daquilo que ele estava propondo, né? Não seguir ele de forma dogmática, né, e quase que religiosa também, do pai da psicanálise, né? Mas deixar que o próprio homem que se implica naquilo ali, que é a psicanálise, traga o que é subjetivo e o que é também da cultura e o que é do contemporâneo, o que as pessoas estão vivendo hoje. Então, quando o Sandro também fala sobre a arte, né? O meu encontro com a arte, o meu encontro com o poema, o meu encontro com a literatura foi a partir da psicanálise. Então, a psicanálise ela não trouxe só a teoria no sentido mais conceitual, né? Ela abre os seus olhos para que você observe o humano a partir daquilo que o humano consegue também realizar e criar, né? Então, todo esse encontro aí E a gente quer mais encontro, viu, Sandro? Tem uma promessa de um curso aí de psicanálise e arte que a gente está na espera já tem um tempinho, né? Em várias aulas eu tenho comentado sobre esse curso que não está chegando para a gente está guardando ele. E até assim, o encontro com a arte, o encontro com a música, com o poema, tudo
isso ali dentro dessa transmissão coletiva ali na Amphic também, né? Então, quando a gente ia para as aulas presenciais, que o pessoal ama, gosta de falar da aula presencial, é porque era uma aula assim, a gente sentava em círculo, a gente tinha, nossa, tinha umas dinâmicas, umas atividades que era uma loucura, deixava a gente, né, desesperado lá na sala. E tinha id, tinha ego, tinha superego. Então, assim, foram formas de nos conectarmos uns com os outros e de partilhar um pouquinho da gente, tirar a gente da zona de conforto, que era muito gostosa. E a gente está reinventando isso agora no formato, né, online. Estamos nos adequando aí. Mas tudo isso mostra o quanto que a psicanálise não é só o conceito. Não é só você pegar um livro do Freud, ler, entender o que é transferência e contra-transferência, mas é você se reinventar, se olhar e ter essa interdisciplinariedade, né? Porque ali nas aulas, a gente ia para algumas aulas do Sandro e era interessantíssimo, porque você tinha que conhecer muito mais do que ele estava falando ali. Você falava, meu Deus, que nível que eu vou chegar? E as aulas da Paula, por exemplo, era aquela movimentação. Tinha atividades até assim, vendadas, né? Esses dias eu estava vendo fotos, acho que foi uma aula do Sandro essa, que ele vendou o pessoal. Então, assim, são partilhas que a gente tem ali que são interessantíssimas. E até o pessoal está comentando aqui, Paula, a Vanessa colocou, né? Gratidão por também, né, terem me apresentado esse lindo caminho. A Juliana colocou, a psicanálise trouxe um olhar para a educação. Então, nós temos ali pessoas também que estão estudando com a gente, que não necessariamente está entrando no percurso para se formar, né, se tornar um psicanalista clínico. Ainda temos possibilidades, viu, Juliana? Mas a gente ainda não fechou isso. Mas, assim, muitas pessoas estão realmente interessadíssimas em ter essa aproximação, em saber o que esse conhecimento pode trazer para a vida delas mesmo, né? Até a Jô também estava comentando. Pode falar. Eu acho que todo mundo devia estudar psicanálise. Se vai clinicar ou não, aí vai ser de cada um com o seu psicanalista de dado. Porque todo mundo devia estudar. Porque ela te liberta mesmo, ela te devolve. E é bacana, porque na psicanálise, né, a gente conversando com os psicanalistas, e muitas vezes aquele analisando o nosso rompe com a gente, né, como psicanalista, ele tem a reação terapêutica negativa. E aí, no jovem psicanalista, bate uma frustração, porque ele está começando, né? E aí fica sem entender. Mas não existe prazer maior você ver uma pessoa patologicamente tímida romper com você e virar um grande profissional dentro do que essa pessoa acredita. Então, assim, a nossa missão enquanto psicanalista não é ego, não é enchermos de ego. A nossa missão é o outro, isso é muito bacana, porque não importa. A grande parte daqueles que passaram pela gente vão falar mal, vão falar que graças a Deus, Deus está, né? Cada um com a sua crença, vão falar que é por causa disso, por causa daquilo, mas você sabe que você fez diferença na vida deles e uma diferença bacana. E a gente não quer, o psicanalista não quer pessoas dependentes da gente. A gente procura muito pessoas que têm a sua opinião, que discordam, que vão a outro caminho e que se encontram. Como a Ana Cristina falou, que eu acho muito importante, que são devolvidas a elas. Isso é muito, não tem o que, não tem preço. Eu acho que o que a psicanálise mais propõe, né, mais promove também, são essas novas formas de dialogar, sabe? Novas maneiras de dialogar. As pessoas descobrem, principalmente eu vejo que quem faz análise, né? Quem faz análise, eles acabam descobrindo uma maneira diferente de olhar para os outros, olhar para as coisas.
É justamente a nossa capacidade de perceber muda, porque vem de nós, né? Sim. Perfeito, vem de nós. É isso mesmo. Aqui, ó, a Juliana tá colocando aqui, pode deixar, viu? Já tá rindo aqui que temos possibilidades. A Alessandra também está aqui colocando feliz por ter encontrado o meu bando. Né? Na última aula aí que o pessoal teve com a Paula, eles estavam comentando sobre isso, né, Paula? Sobre encontrar um bando, né? Demais. Hoje eu encontrei o pessoal e eles falando assim, a aula foi quinta e sexta. No sábado, eles tinham um encontro de fundamentos da técnica com o Rafael. Aí disse que estava todo mundo assim meio cochilando, porque a aula terminou muito tarde, né? Foi uma aula de sexologia e todo mundo empolgou muito e foi uma delícia de encontro, acho que para todo mundo. E esse é o nosso bando. E é bacana quando a gente se sente verdadeiramente pertencente a algo, sem tentar se adequar, por ser exatamente quem nós somos. Isso é muito bom. É muito gostoso a gente se encontrar. E nós encontramos mesmo. É um bando bacana que nós estamos. E olha, você perguntou, Débora, também, o que faz você querer sempre continuar? Além, né, de ser uma pessoa que quem conversa, quem convive comigo, né, sabe como é que eu sou muito teimosa, sou cabeça dura e vou no que eu quero. Débora, são pessoas como você. Eu e o Sandro, a gente tem assim um orgulho tremendo de ter você na Amphic e olha, eu acho que você está na hora de você falar a tua trajetória também, porque é muito lindo. Você hoje, ela é professora de supervisão, que é algo que não é fácil. A gente brinca, quem leu Mulheres que Correm com Lobo, sabe de uma figura do livro que é a Baba Yaga. E graças a Deus eu passei o meu bastão, porque eu sempre fui a Baba Yaga de tudo. Então, nos livros do desafeto, pode ter certeza que meu nome está em vários, porque quando eu gosto, eu pego no pé, eu fico em cima e quero que a pessoa saiba e tudo. E eu fiquei muito feliz, porque agora meu bastão foi passado para a Débora. A Débora, eu brinco com ela, é a Baba Yaguinha. E assim, me enche de orgulho, sabe, Débora? Quando eu olho você, quando eu olho o pessoal, né, que está vindo da psicanálise, a Simone, a Jaqueline, a Alessandra, Ana Cristina, Vanessa, Aline, todo mundo. Quando eu vejo essa turma, Rafael, eu fico, sabe, tão orgulhosa, tão feliz, sabe? Eu vendo vocês vestindo a camisa, vocês lutando para perpetuar esse sonho que começou tímido e hoje se tornou tão real, né? E pode ir até mais longe, que nós vamos escrever, né, o livro sobre a técnica e vai ser muito bacana. Então, assim, nossa, eu tenho muito orgulho de todos que fazem parte, já fizeram. Eu tenho orgulho daqueles que foram para outro caminho, mas que estavam com a gente também, porque na psicanálise a gente aprende com os contrapontos que nós temos, né, com os nãos. Então, eu tenho muito orgulho, né, dessas pessoas, mesmo muitas vezes fazendo coisas que são totalmente diferentes daquilo que eu penso. Mas, de novo, a verdade é minha, ela é situacional. Então, eu acho interessante, Débora, você falar desse teu. Como que você chegou aí? Hoje você, a Débora, é a professora titular da Amphic, de Winnicott e Bion, duas matérias assim, extremamente complicadas. Ela dá aula no curso de supervisão, que é um curso que exige demais, porque ele pega no pé mesmo. E a pessoa, às vezes, fica... Você pode ter certeza que o livro Desafeta, agora o teu nome é primeiro do que o meu. Porque as pessoas ficam de mal, ficam bravas. Então, e aí, Débora? Como é que você começou? Vamos lá.
Eu vou contar um pouquinho aí dessa trajetória. A gente tem aqui o pessoal, ó, a Simônia vai estar aqui amanhã com a gente, está aqui falando também, que está muito feliz de fazer parte, né, de tudo isso. A Jaqueline, a Grise, a Alessandra Alba, o pessoal aí tá firme aqui com a gente, né? E a minha trajetória, realmente, foi um encontro assim, né? Com a Paula no divã pensa assim, numa pessoa, né, que estava bem perdida, vindo aí da administração, né? Ali, a Josi está aqui rindo já, porque ela participou também desses momentos, né? Altas aventuras indo até Varginha, porque na época era presencial. Então, uma pessoa que tinha o diagnóstico de transtorno do pânico, pegando estrada para ir para Varginha, gente, estudar psicanálise. Então, vocês já imaginam a loucura que era até chegar nessa Amphic, né? Falava Amphic, a pessoa que já ficava desesperada. Mas tinha esse desejo, né? Um desejo que impulsionava muito, que me orientava muito no sentido de tem alguma coisa ali que eu preciso olhar. Tem algo ali que tá diferente, que tá chamando a atenção. E isso, né, transtorno do pânico foi diagnosticado muito cedo, era bem criança. Então, teve diversos tipos de tratamento e nada, né? Ia para São Paulo, ia para outras cidades procurando por isso e nada. E 6 meses, né? Eu lembro, gente, porque para quem já teve transtorno do pânico vai saber o que eu tô falando, né? A gente conta cada segundo quando a gente encontra um profissional para ajudar a gente. Então foram 6 meses com a Paula para não ter mais nada, nenhum resto aí desse pânico. E ali eu falei, gente, isso daqui precisa ser compartilhado, né? Isso daqui precisa chegar em outras pessoas. Tem algo aqui que realmente brilha os olhos, brilha a alma, devolveu a vontade de viver, né? E como a Ana Cristina colocou, devolveu para mim, eu nem sabia onde estava onde estava, cadê a Débora? Cadê esse eu? Então eu encontrei com uma Débora que eu não conhecia mesmo. E a Amphic, ela não só ofereceu o divã, ofereceu a formação, o percurso de formação, ofereceu os encontros aí que eu falei já com a arte, com a poesia, com a música, mas também ofereceu muitas oportunidades, né, de acreditar. Então, eu acho que uma das coisas que faz com que eu tenha esse desejo de falar da Amphic, de conversar com as pessoas sobre a Amphic, é o quanto que a Amphic acredita no humano, né? O quanto a Amphic acredita no outro, acredita nas pessoas. E acreditar foi a forma de fazer com que eu também acreditasse, né? E aí haja estudo, haja também inspiração, transferência com os dois aqui, né? E vamos estudar. Eu fiz o trabalho final também da minha formação com o Sandro. Foi outra loucura que eu tive no meio do percurso, né? Não sei o que eu arrumei, que eu falei, vou fazer esse trabalho final com o Sandro. E me ajudou muito, me orientou muito no sentido de como que a gente estuda, como que é contínuo, não ia parar ali. Então, o tempo todo que eu tive alguns encontros com ele que me mostrou, olha, sua formação não parou que não. Agora é leitura, é estudo, é dar continuidade, e aí vieram as oportunidades para assumir uma aula, para assumir depois uma outra aula, assumir agora o curso, e as pessoas lá estão assim, eu acredito que é um bando de pessoas meio loucas, né, e teimosas, que estão buscando conhecimento, que estão buscando humanidade, que estão buscando o encontro de almas, né? E esse encontro a gente tem ali. Então, eu acredito que a Amphic, ela proporciona um encontro que é coletivo, mas também é um encontro com nós mesmos, né? Então, a gente tem esse encontro coletivo uns com os outros ali, e a partir dele a gente tem esse encontro com o que é singular também. Então, a associação está aí para quem tem esse desejo, né? Um desejo de se ver e também de escutar e olhar um pouquinho mais para o outro. Tá vendo, gente? É muito orgulho, não é?
E olha só, a gente precisa de muitos psicanalistas. O mundo precisa de muitos psicanalistas. E psicanalistas e pessoas humanas, né? Pessoas que não têm vergonha de dar risadão, né, Débora? De ter a risada da bruxa e Da bruxa. de brincar, de ser quem ela é. E a gente precisa. E a Amphic tem algo que me orgulha muito. Ela acredita no seu pessoal. Ela valoriza o seu pessoal. Isso é real. Cada um que tem um cargo na Amphic é por mérito único e exclusivamente dele. Então, eu acho muito bacana esse posicionamento nosso. Porque a gente, às vezes, tem a oportunidade de trazer pessoas muito de fora, mas a gente valoriza os nossos. E isso é muito bacana. A gente acredita nos nossos. Me pergunta, às vezes, para mim, Paula, por que você não faz psicanálise em Varginha? Eu falo, mas os melhores psicanalistas estão comigo, como é que eu vou fazer? Não tem condição, eu tenho. E é isso que são. Para mim, o mundo precisa da psicanálise. O mundo precisa da humanidade, o mundo precisa do amor, o mundo precisa de pessoas que acreditem, que vejam a gente. E que vejam a gente de verdade quando ninguém vê. Né? Nem a gente mesmo. Né? Acho que o mais bonito disso tudo é a gente estar aqui agora, sabe? Que seja com a Débora e que outros mais possam passar aqui. E talvez, uma outra vez, seja a Débora aqui no canto inferior ou na parte lateral, outra pessoa, e que isso mude, que isso caminhe, né? Por quê? Porque a psicanálise vai muito além mesmo. Ela vai além de tudo isso. Ela proporcionou isso tudo que a gente está vivenciando agora, né? Ela proporcionou isso, mas somos nós que tornamos ela viva ao mesmo tempo. Ela existe e continua. Por quê? Porque algumas pessoas se valem de alguém que, lá no início do século XX, propôs isso. Propôs como uma forma de tentar diminuir aquilo que era a dor e o sofrimento daqueles que não eram ouvidos, né? Daqueles que não tinham um ouvido para uma escuta para que pudessem entender o que lhes acontecia. Isso tudo, veja, isso tudo passou, e quantas pessoas não remaram nisso? Quantas pessoas não trabalharam nisso? A gente está contribuindo agora, um pouquinho, mas tenho certeza que fazemos uma diferença enorme na vida de muita gente, né? E essa diferença se faz porque a gente se preocupa demais com a psicanálise, com a associação e com as pessoas que aqui passam. Eu acho que em tempos, né, de falta de amor, de falta de compaixão, de falta de uma escuta, né, você tem um espaço que compartilha com diferentes pessoas, e realmente somos muitos diferentes ali na Amphic, né? Se a gente pegar a história de cada um, a profissão que pré-existe aí, a psicanálise de cada um, nós somos realmente muito diferentes. E poder compartilhar essa diferença, poder falar de amor, poder falar de sexo, como estava falando na semana passada, poder falar de literatura, voltar, né? Eu acho que é um resgate mesmo. Então, nós estamos vivendo uma falta de humanidade que é muito importante ter um espaçozinho, um lugarzinho, onde a gente encontra ela de volta, onde a gente resgata ela novamente. E é isso que eu acho que a Paula colocou naquele momento que ela falou assim, olha, no momento de crise, no momento como uma pandemia, por que a Amphic teve tantos, né? Tanta procura? Por que a Amphic fez uma diferença tão grande e acessou tantas pessoas? Porque nós estamos demandando amor.
né? Nós estamos demandando amor, nós estamos demandando um olhar, uma escuta mesmo, né? Então, para a gente fechar hoje, eu acho que a história da psicanálise, esse era uma vez, a psicanálise é feito de pessoas, né? É feito de gente. E pessoas que fizeram um emaranhado, né? De diferenças, de construções, desconstruções, mas que chegou nesse formato atual, desde grupos de estudo, e hoje nós continuamos com os grupos de estudo, nós aumentamos, né? Os grupos de estudo tem para todo tipo de pessoa, para todo tipo de gente que quer encontrar da sua forma a psicanálise. Eu acredito que a gente chegou nesse formato por essa insistência de acreditar no humano mesmo. Acho que é uma fé no ser humano, né? E em tempos que a gente está desacreditando. Então, eu queria agradecer a Paula, o Sandro, o pessoal que está aqui, que está compartilhando quão eles gostam, né, de fazer parte, de se sentir pertencente à Amphic. E agradecer por vocês não terem desistido e por continuarem aí esse caminho junto com a gente. E agora eu acho que assim, o bando está crescendo e nós vamos dar continuidade aí nesse sonho, né? E olha que orgulho. Hoje a gente começou a história, é uma história que não vai ter fim, porque nós, seres humanos, a gente tem um fim nessa vida terrena. A Amphic não. A Amphic não tem fim. E olha que lindo. Hoje estamos nós três. Amanhã estará a Débora e a Simone. Então isso é muito lindo. Depois vão ser outros. O corpo da Amphic vai estar essa semana e por esses tempos agora fazendo live para mostrar o que é a psicanálise, porque na verdade nós vamos começar uma turma agora em dezembro. A gente já vai para a 7ª turma. Então assim, algo que começou tão tímido, olha o quanto está crescendo. E a gente vai para a 7ª turma porque a gente não abre picado. A gente abre uma turma por ano, senão teria mais. E isso enche a gente de orgulho. Então, não perca amanhã, né, a Débora com a Simone, que são duas pessoas maravilhosas. A Simone, vocês, quem não conhece, vai conhecer. É uma grande amiga, uma grande psicanalista, é a presidente do Conselho de Ética. Então, é uma pessoa que vai ajudar muito a esclarecer muitas dúvidas em você, né? Eu quero agradecer a presença de todos, espero que a gente tenha respondido. Quem quiser conhecer mais a Amphic, é só falar, né? Ir atrás da gente, que a gente está aberto, sempre aberto a responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. E tenha em mente que o importante nessa vida é amar mesmo. É a gente amar o próximo, amar a si mesmo e disseminar esse amor. Agradeço muito essa oportunidade, me sinto muito honrada, Débora, de estar aqui com você. Você não imagina o quanto me honra. Você imagina assim, porque eu ouvi falando, então você sabe disso, né? E com meu marido, meu companheiro, a minha escolha de vida, a pessoa que sempre me apoiou, que quando começou, eu tenho que colocar isso muito claro, não foi fácil, eu fui muito perseguida, e se eu não tivesse o Sandro ao meu lado, meu marido, meu companheiro, meu amor, meu amante, talvez eu não teria ido. Então, assim, ele é um dos responsáveis por a gente ter chegado onde chegou, tá? Débora, eu quero agradecer, né? Agradecer muito, porque falar da associação nos é muito caro, né? Eu tenho uma sensação de, bom, foi bem feito, foi muito bem feito. E teve um afeto e um carinho únicos. Eu acho que agradecer a Paula
é um lugar comum, né? Eu agradeço muito, muito, não só pela mulher que é, pela mãe que é, não só pela esposa, né? Aquela que, bom, aquela que me deu, de fato, me deu um norte. E hoje eu posso dizer, né? Hoje eu tenho algo que realmente frutificou. Vejo no Mateus, na Ana Cecília, o quanto que eles são perfeitos. Não porque são filhos, mas porque realmente eles fazem uma diferença enorme na nossa vida hoje, né? Então, quando eu vejo meus filhos, e tive a oportunidade de dar aula para os dois também, e eu vejo o quanto que é importante a gente ter um norte, né? Eu vejo isso por eles. Eles são hoje algo que eu me admiro. Assim como olhar para a associação é olhar com admiração, ver as pessoas que hoje estão nela. É olhar com admiração. Realmente, é uma trajetória que não foi fácil. Não pensem vocês que foi uma coisa tranquila, não. Não foi. Foi muito difícil. Mas chegamos onde chegamos. E a caminhada tá só iniciando, né? Tá só iniciando. Espero que quem está assistindo possa realmente aproveitar, nos procurar e entender que existem muitas coisas em que a psicanálise pode atuar, pode fazer parte, pode contribuir. Quem quiser, por favor, sinta-se à vontade. Essa semana, as próximas lives que vão ocorrer, a gente vai ter esse contato com vocês. Perfeito, gente. Muito obrigada. Para quem está aí escutando a gente, quiser fazer parte do bando, né? Nós estamos aqui. É uma trajetória, como o Sandro disse, não foi fácil. A gente acompanha e escuta a história da Amphic e isso faz ter um significado maior, né? O nosso percurso aqui também, nosso percurso coletivo e individual, né? Então, é por isso que a gente achou muito importante trazer para o pessoal o que é a Amphic, como foi que ela foi construída, qual que é a história dela, o propósito dela e principalmente as pessoas, né, que fazem parte aí da Amphic. Então, muito obrigada por esse tempo que vocês disponibilizaram. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante pelos comentários aqui. Tenham uma boa noite e a gente vai se vendo aí durante a semana, tá bom? Beijos. Beijo, pessoal. Boa noite.